A respeito da partilha de ontem, alguém está pedindo esclarecimento a respeito da diferença que existe entre o discernimento comum da pessoa e o discernimento da alma. O discernimento de uma pessoa vê as coisas em 3 planos: no mental, no emocional e no etérico físico. E o discernimento da alma vê as coisas em mais planos. Vê as coisas no plano intuitivo e começa a ver no plano espiritual. Então não tem comparação entre a amplitude do discernimento. Porque no plano intuitivo existe o sinal do que é oportuno e o que não é oportuno. E no plano espiritual existe a realidade a respeito da situação. Então, o discernimento da alma é mais amplo. E o discernimento do ego, da pessoa, não passa do mental, isto é, aquilo que a mente dele lhe diz, aquilo que o emocional sente e aquilo que o físico etérico compreende e atua. E uma pessoa teme que ele confunda na sua aspiração o discernimento superior com isso que passa na consciência pessoal dele. E como ele faz para estar mais seguro? Tendo fé que vai acertar, não é? A oração é o melhor caminho aqui. Porque a oração alinha os corpos entre si. Então, enquanto o indivíduo está orando, enquanto ele está pedindo que seja feita uma vontade superior, com isso os corpos dele estão se alinhando com a parte superior. E aí ele tem mais possibilidade, tendo uma vida de oração, de confirmar esse canal de comunicação. Então, para quem está interessado nesse discernimento superior, a vida de oração é muito indicada, porque a oração mantém esse alinhamento e através desse alinhamento as coisas se passam com mais segurança. E outra pergunta: como ter a certeza de que o caminho que está sendo mostrado é verdadeiro? E como podemos segui-lo com segurança? E isto não ser uma ilusão do ego. Quando está sendo mostrado um caminho, você ali deve distinguir chaves, impulsos, sugestões. Se aquilo for real para você naquele momento, se aquilo para você naquele momento for verdade, ponha logo aquilo em prática. E no pôr em prática é que você vai ver se aquilo é verdadeiro ou não. Porque você vai sentir uma mudança em você. Você vai sentir um crescimento. Então um caminho pode estar cheio de chaves, cheio de indicações. Mas se você não põe nenhuma em prática, se você não reconhece nenhuma real e válida para você, aquele caminho é inútil. Aquele caminho não é verdadeiro. Mas se você ali encontra uma chave e diz: esta agora é para mim, eu reconheço que isto é para mim, então eu vou pôr em prática. A verdade não está bem lá fora, não. A verdade está na sua relação com aquilo. Então, um caminho, uma religião, uma doutrina, uma coisa pode ser completamente falsa, como pode ser para você muito verdadeira num determinado momento. Mas ali se trata de você, quando reconhece que uma coisa te corresponde, você logo pôr em prática. Aí é verdadeiro. Mas se você não puser em prática, mesmo que aquilo seja uma lei, não é real para você. É mentira, porque você não está praticando, você não está vivendo aquilo que encontrou ali. Agora, o pensamento do dia,
ajuda muito na resposta a uma pergunta que tem aqui. O que o mundo interno deposita em tua consciência se esparge por todo o planeta. Irradiam-se paz, luz e fé em proporções inimagináveis. E a pergunta da pessoa, que se preocupa muito com o desenvolvimento espiritual do grupo, a pergunta da pessoa é se a renovação de um grupo espiritual está subordinada à lei da necessidade e à aspiração do grupo, ao grau de aspiração do grupo. Um grupo espiritual é renovado segundo a necessidade. Como a necessidade vai aumentando, ou a necessidade vai mudando, então o grupo a serviço tem que ser renovado. Senão ele não acompanha a necessidade. Ele fica estabelecido, ele fica cristalizado em um ponto, e enquanto isso a necessidade está mudando. A hierarquia espiritual conhece essas mudanças. A hierarquia acompanha a mudança no plano evolutivo, porque a hierarquia conhece a necessidade. Então a hierarquia canaliza uma energia para o grupo que vai no ritmo desta renovação. O grupo pode não ter consciência da mudança a ser feita, porque o grupo não é a hierarquia. Não é? Ele faz parte da hierarquia, mas ele não é consciência da hierarquia. Então, a hierarquia tem a consciência da mudança da necessidade e, portanto, do plano. Então passa ao grupo uma energia renovada, passa ao grupo a energia adequada, muda a voltagem da energia. E o que o grupo sente é uma mudança na voltagem, o grupo sente uma mudança na energia. E se o grupo seguir o ritmo da energia, vai cumprindo o plano. E à medida que vai cumprindo, à medida que vai se moldando, se deixando transformar, vai compreendendo. Agora, isto é um treinamento. Claro que se em um grupo houver membros que tenham consciência da mudança, que tenham também consciência do que deve ser transformado, isto ajuda. Mas a mudança está incluída na energia. Então, se um grupo começa a ver os seus membros como pessoas, começa a ver tudo pessoalmente, não percebe que a energia está mudando. Porque cada pessoa representa um raio, cada pessoa representa um tipo de energia. Então, se você está vendo tudo como pessoas, você só vê aquilo que é a energia da pessoa. E você perde a visão do todo, você perde a visão do grupo. Você perde o referencial grupal. Você perde a visão da transformação. Porque a energia de cada um, própria de cada um, também vai sendo reciclada nesta mudança. Também vai sendo alterada. Então, se vocês ficarem com a energia e não olhando pessoas, isto fica mais claro, isto fica mais simples. E aqui a renovação vai se dando na medida que é necessária. O importante é que se esteja atento à energia, que se siga a energia, porque a energia leva. E depois a experiência de viver esta energia, a experiência de seguir, a experiência de obedecer, a experiência de compreender, à medida que as coisas vão se revelando, isto vai trazendo um conhecimento, vai trazendo uma técnica de estar lidando com a renovação. Então, dentro da lei da necessidade, a hierarquia vai mudando a energia, vai mudando a voltagem da energia. E nós temos que perceber isto, temos que acompanhar, porque a energia vai levando para o novo, para aquilo que deve ser mudado. Agora, o outro ponto é a aspiração do grupo. Claro que se o grupo não tem aspiração a servir, ele nem chega a perceber nada disto. Ele se acomoda naquele ponto
que para a natureza dele está bem. E ele faz isso inconscientemente, mesmo sem querer. Nós entramos em um trabalho espiritual, nos damos bem e ali ficamos. Então precisa aspiração, e aspiração quer dizer abertura para mudança, abertura para transformação. Aspirar a estar sempre atualizado, a estar sempre renovado. Isto é necessário para se compreender estas coisas. E claro que a voltagem da energia vai sendo regulada segundo a aspiração do grupo, segundo a média da aspiração. Então, se um grupo apresenta um certo grau de aspiração, então ali o grau da voltagem da energia deve ser compatível. Se a aspiração do grupo não é tanta, então o grau da voltagem também não é tanto. A aspiração é muito importante, porque isto determina a voltagem na qual a energia é colocada, energia que move as coisas. Agora, claro que sendo um grupo, ali são todos filhos de Deus por igual, e ali todos foram reunidos por tantos motivos que ninguém conhece. Então ali existe uma reunião que tem que levar em conta todos, tem que levar em conta o grupo. Então tudo isto é regulado pela hierarquia e pela energia, levando em conta o grupo todo, e não um ou outro. Levando em conta tudo, a média do grupo, porque ali existe uma tarefa a ser cumprida em comum, a ser cumprida em grupo. E o pensamento do dia é muito de ajuda para quem tem esta indagação, porque o pensamento do dia está na linha contemplativa. Isto é um pensamento contemplativo. Quando o pensamento diz que o mundo interno, não é, está chamando a energia, a hierarquia, tudo isso, o plano de mundo interno. O que o mundo interno deposita em tua consciência se esparge por todo o planeta. Então você não tem que ter ansiedade para que as coisas aconteçam e nem para que as coisas se renovem. Isto é uma ansiedade da personalidade, isto é uma coisa do ego. Você tem que se deixar permear por aquilo que o mundo interno está canalizando para você. Porque se você é permeado por aquela energia interna, se você é permeado por aquilo que vem do alto, isto fica depositado em você. E você passa a ser um instrumento de irradiação disto. E esta irradiação renova. Esta irradiação resolve. E esta irradiação, em alguns casos, pode ser válida até para todo o planeta, no qual o ser tem o seu campo de trabalho. Então, é inútil nós ficarmos ansiando por renovação, porque nós somos um instrumento da renovação. E nós, estando sendo renovados, nós estamos irradiando isto. Então estamos efetivamente trabalhando. Isto é um pensamento contemplativo. Para vir ao encontro desse pensamento, nós podemos nos lembrar de um fato que é bem conhecido entre os contemplativos. Houve um momento em que o planeta estava para entrar numa crise definitiva. Então a hierarquia começou a inspirar vários grupos terrestres, vários grupos da superfície, no sentido de que orassem, de que ficassem em silêncio, de que ajudassem, de que cooperassem, de que tivessem boa vontade. Então houve uma campanha muito ampla nesse sentido. Cada grupo ao redor do mundo foi fazendo o trabalho que estava ao seu alcance fazer. E depois que tudo passou, depois que passou o momento crítico daquilo acontecer abrupta e violentamente, depois que passou aquele momento, viu-se
que o que tinha decidido a coisa aqui na Terra, não no céu, aqui na Terra, o que tinha sido decisivo aqui na Terra como uma resposta da humanidade, tinham sido os 1.200 monges de Monte Athos. Ninguém conhece esses 1.200 monges. E são pouquíssimas pessoas que sabem no mundo o que é Monte Athos. E foi aquilo que resolveu a questão. Foi aquilo que decidiu o que iria acontecer. E esses 1.200 monges são 1.200 contemplativos que vivem espalhados pelas montanhas rochosas da Grécia e vivendo em cavernas. E que nem sabem o que está se passando no mundo, na parte externa do mundo. Mas a contemplação deles, a atitude deles, na linha deste pensamento e na linha contemplativa, foi o que resolveu. Quer dizer, todo o trabalho prático, todo o trabalho de boa vontade, todo o trabalho externo que todos fizeram, porque fizeram muitos grupos, fizeram até campanhas de boa vontade mundial, fizeram muitos trabalhos efetivos, práticos, materiais, mentais, tudo isso foi muito bom. Mas o que resolveu foram aqueles seres que estavam em contínua contemplação, em contínuo silêncio, em contínua obediência, porque o que eles irradiaram foi o que definiu a situação. Então, aqueles que anseiam por renovação, continuem aspirando, mas cuidado com isto, porque podem ficar desequilibrados de tanto ansiar. Então, esta energia da renovação começa internamente. É internamente que isto se passa. E claro que aí, quando uma renovação começa a se manifestar fora, na parte externa, quando uma renovação começa a acontecer, aquele que está aspirando pela renovação vai perceber, vai ajudar, não vai criar obstáculos, vai colaborar. E isto tudo é muito importante. Mas isto é um trabalho posterior, isto é um trabalho de fato. Mas a raiz do trabalho, o motivo do trabalho, o ponto de partida está no trabalho interno. Não está em nada que se veja exteriormente. Nem no trabalho da pessoa e nem naquilo que acontece fora. Quando as coisas começam a acontecer fora, quando as pessoas começam a se renovar aqui fora, tudo lá dentro já aconteceu. E se lá dentro não acontecer, aqui fora não tem como isto se dá. Está claro isto? Então o pensamento do dia hoje é muito básico para todos aqueles que aspiram pela renovação, né? E que não estão mortos em um determinado ponto evolutivo. Mas aí essa aspiração teria que ser exercida com discernimento e não emotivamente ou mentalmente só. Teria que colocar um discernimento aí para que essa aspiração tenha uma condução correta e para que o indivíduo possa estar bem à vontade no seu serviço e no seu trabalho. Como tirar o medo dos nossos corpos densos? O medo é uma percepção, é um sentimento, o medo é uma vibração que faz parte de tudo aquilo que é provisório e que é vivo. Porque sendo provisório, sendo mortal e sendo vivo, uma parte teme acabar, teme a mudança. Mas no momento em que você deixa de temer as mudanças e no momento de que você está bem entregue à transformação, o medo vai desaparecendo. O medo vem de toda aquela parte nossa que não quer mudar, que não quer sair de um determinado ponto. No momento em que você opta pela transformação, mas optar pela transformação não é ficar escolhendo as coisas nas quais quer se transformar. Optar pela transformação é estar aberto para qualquer tipo de transformação. Inclusive uma transformação que venha a negar
tudo aquilo que você é hoje. Então é uma abertura total. Aí você vai experimentar a dissolução do medo. Você vai vendo que o medo vai se afastando. Isso está muito ligado a você optar por uma transformação incondicional ou por você estar condicionando a sua transformação, ou você está controlando a sua transformação. Porque se a transformação vem de dentro para fora, você não tem que se ocupar do que ela está fazendo, porque deve estar correto, deve estar bem. Agora, se você está controlando isto, o pagamento que você vai ter que fazer é ter medo. Então, ou você realmente se deixa transformar, ou você realmente passa a se desconhecer em seguida, ou você quer a transformação mesmo, ou você paga isto tendo medo, tendo receios, tendo ansiedades, tendo desconfianças, tendo dúvidas. Isto tudo é porque você não se entrega realmente. Então, falta de coragem, dúvida, ansiedade, tudo isto que é o estado normal das pessoas e que se mede pelo termômetro, que hora desce, hora sobe, é uma brincadeira, isto tudo é falta de entrega, de consciência de entrega. É porque o indivíduo ainda não compreendeu que chegou o momento dele estar entregue. Então aí ele começa com medos, com receios, com dúvidas, com todas estas coisas que são o estado normal das pessoas com quem a gente geralmente lida. A pessoa está perguntando se o corpo dele é original, isto é, se lhe pertence, ou se ele é composto pelo DNA dos pais, dos antepassados. E se a alma que o habita, se é ele, ou se é algum outro ser que encarnou naquele corpo. Os corpos que nós usamos, isto é, o corpo mental, o corpo emocional e o etérico físico, estes três corpos são formados a cada encarnação pela atração que o átomo permanente exerce sobre o reservatório geral dos átomos. Então, o átomo permanente, a essência desses corpos, isto é nosso. Esse átomo permanente está conosco desde que começou o nosso ciclo encarnatório. Então nós temos um átomo permanente que vem desde o começo, desde a primeira encarnação, em cada corpo, um átomo. E nesse átomo é que está a essência daquele corpo, o caráter daquele corpo, a tendência daquele corpo, está nesse átomo permanente. Isto aí é que nos acompanha. Isto faz parte integrante da nossa personalidade, da nossa consciência pessoal. Esse átomo permanente, a cada encarnação, ele é estimulado pelo nosso espírito. O espírito envia o impulso e este átomo permanente fica com o poder de atrair outros átomos para compor o corpo. Esses outros átomos que vêm, atraídos pelo átomo permanente, ou também com a colaboração de outros seres que estarão ajudando nesta encarnação, estes outros átomos que vêm, é que vêm do reservatório geral. Então o corpo é um conjunto de átomos de diferentes proveniências, que é reunido para aquela encarnação. Mas o átomo permanente, aquele que atraiu, aquilo traz as características do ser. Na composição deste corpo, entre os átomos que entram aí e as forças que entram aí para compor isto, é claro que entra também a linha hereditária. Entra aí a parte genética que vem por hereditariedade. Isto no atual código genético. Porque no próximo, isto da hereditariedade termina.
Mas neste código genético aí entra a hereditariedade. Então, se nós fôssemos decompor um corpo nosso para analisá-lo neste sentido, nós iríamos encontrar ali de tudo. Mas, na essência, nós vamos encontrar algo que é muito nosso, que faz parte da evolução em todas as encarnações nas quais nós precisamos de um corpo. Então, esses corpos têm uma essência que somos nós, num certo sentido, mas tem toda a sua aparência, toda a sua composição, que é uma grande mistura. Que às vezes pode ser uma colaboração, pode ser uma ajuda, e às vezes não é uma ajuda. E isto depende também do karma, depende também daquilo que aconteceu em vidas passadas, depende também da qualidade dos átomos que nós devolvemos para o reservatório geral dos átomos a cada vez que desencarnamos, porque se você devolve átomos imperfeitos, no próximo corpo vão ser atraídos átomos imperfeitos por karma. Então, faz parte do trabalho na encarnação, trabalho também sobre esses corpos. Então, quando nós vamos nos liberando da lei da reencarnação, isto é, quando nós vamos mudando de linha evolutiva e não vamos mais encarnar por esta lei ou num planeta que haja vida por reencarnação, então isto tem que ser resolvido. Então este átomo permanente dos três corpos, a essência desse átomo permanente, que já é depurada, isto vai ser absorvido na alma, vai ser absorvido no eu superior. Isso sendo absorvido no eu superior, aquela alma, aquele eu superior, se absorveu esses átomos, se esses átomos não vão mais ficar externos para atrair outros, então é porque este eu superior vai continuar o seu processo não mais encarnando. Porque ele não vai mudar de processo e deixar os átomos aí. Ele precisa absorver estes átomos. Ele precisa resolver o problema desta síntese. Então, antes de parar de encarnar, uma alma tem que absorver os seus três átomos permanentes. Tem que resolver isto, tem que sintetizar, tem que reunir isto dentro dela mesma, porque aí ela pode passar a se manifestar sem ser entrando num processo encarnatório. Vai se manifestar de outras formas, em outros planos de consciência. Agora, se a alma que me habita é a minha ou se é outra? Bem, aqui se vê que esta pergunta está sendo feita muito do ponto de vista do ego, né? Quer dizer, é o ego que está perguntando. Porque se fosse a alma perguntando, dizia este corpo que eu estou habitando, mas ele diz não, esta alma que me habita, quer dizer, é um ego forte perguntando. É um ego mesmo, perguntando. Pode estar tranquilo, porque a alma que te habita é a sua, é aquela que te criou, é aquela que te atraiu. Não há dúvida disto. E se você se dirigir a ela, se você se abrir a ela, você vai senti-la mais como tua. E aí vai começar um processo de mais harmonia. E aqui qual é a diferença entre mônada, espírito e alma, né? Que são planos, são níveis nossos mesmo. Nós temos esta consciência física, emocional, mental, que é a consciência do ego, que é consciente destes planos com os quais nós estamos em contato através dos nossos sentidos. Isto é um tipo de consciência que nós temos. No plano intuitivo, nós temos um outro núcleo de consciência, que nós chamamos de alma, que já é mais vasto. Naquele núcleo, nós vemos mais, nós sabemos mais. E depois temos um núcleo mais profundo ainda, que nós chamamos de espírito ou de mônada, que é aquele que vê mais do que todos. Porque enquanto a alma está polarizada no nível intuitivo, e algumas já estão polarizadas no espiritual,
A mônada, o espírito, está polarizado já no plano cósmico. Então o espírito conhece mais. É o nosso núcleo profundo que nos guia, que nos inspira e que Jesus chamava de Pai. Então, o Pai é um reflexo de uma realidade muito forte, que é a nossa ligação com a totalidade, né? Que é a nossa ligação com o todo, que é a nossa consciência lá no plano cósmico. Então toda esta ansiedade que nós temos por ter um bom pai, não é? Por termos um pai que corresponda, um pai que cuide da gente, isto tudo é uma coisa fora de caminho, porque não tem ninguém aqui sobre a Terra que possa fazer isto. Então, a verdadeira necessidade é de você ficar consciente lá em cima, lá no alto, porque lá é que está esta segurança, esta guiança, esta coisa infalível que você está precisando e que você não vai encontrar em pessoa alguma, mesmo que ele te dê a luz 1000 vezes, ele não vai conseguir fazer isto, porque ele é um ser igual a você. Ele não está em outro plano, ele está no mesmo plano evolutivo que você. Tanto o pai quanto a mãe. Então, aqueles que estão muito interessados no espírito, na mônada, saibam que já estão no caminho correto para perdoar o pai terreno, para compreender o pai terreno, para amar o pai terreno, porque aí vão ver o que é realmente a paternidade e vão ficar agradecidos por alguém ter tentado bancar o nosso pai sem poder, porque ninguém pode. Percebe? Então é muito importante que haja interesse por saber o que é mônada, porque aí este espírito, este nosso núcleo tão elevado, tão poderoso, este nosso núcleo que tem a consciência da totalidade, vai nos passar a sua energia e nós vamos liberar aqui na Terra estas pobres criaturas que nos geraram, prestaram o serviço de nos gerar. Percebe? Porque isso é um serviço, no fundo. Porque se ninguém prestar esse serviço, nenhum de nós poderia estar aqui. Então foi alguém que prestou um serviço. Não tem que pretender mais do que isto. Porque tudo aquilo que se pretende está na consciência da mônada, está na consciência do espírito. É ali que você tem que ficar consciente. Agora, se você começa a ficar consciente ali, você começa a compreender outras coisas. Você começa a ver que aquilo está num mar de energias, que aquilo está numa consciência muito ampla, que permeia tudo, muito poderosa, que tem muitas faces. Então, se você começa a sentir isto, que é a Mãe Universal, né? Que é este bojo onde este espírito foi criado, onde este espírito foi desenvolvido. Então, se você começa a perceber isto, e a sua alma ajuda, porque a sua alma tem muita ligação com isto. A alma é muito materna, a alma é muito receptiva, a alma é ampla nesse sentido. A alma tem meios, tem energias de fazer esta ligação com este mar de amor, que é a Mãe Universal. E aí nós libertaremos estas pobres mulheres que passaram pelas dores do parto conosco e as deixaremos livres. De forma que isto tudo são coisas que nos distraem muito, colocando culpa nos outros, colocando responsabilidade nos outros, pensando que nós somos assim, portanto, nós somos assim porque somos, porque nós nos fizemos assim e nós é que entramos nessas situações e cabe a nós sair desta situação, cabe a nós nos entregar à nossa transformação. A alma começa a dar esta consciência. A alma começa a imprimir nesta mente humana, porque o ego, a personalidade, não é capaz disto. O ego está vendo aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está pensando, o que está acontecendo, e aí precisa que realmente a alma comece a tratá-lo, que a alma comece a curá-lo, que a alma comece a moldá-lo, a dar amor para ele, porque isto vem da alma, este amor. A alma tem isto lá. E digamos que a alma queira dar mais amor e não consiga. Mas a alma
tem outras almas ligadas a ela e que já eventualmente transcenderam estes problemas. Então, entre as almas há muita colaboração. A hierarquia trabalha com as almas, então nós não precisamos nos preocupar muito com as nossas almas. Nós precisamos entender estas coisas, canalizar a nossa energia mental, o nosso pensamento para estas coisas reais e não ficarmos aqui nos debatendo com estas coisas todas, com este mar de coisas que acontecem em volta, porque isto pode se ordenar, mas só com uma energia interna e só com uma força superior, porque por si só não se ordena não tem como. Tem muitas forças soltas, muitas forças antievolutivas que funcionam e que têm mesmo a finalidade de manter isto tudo bem tumultuado. Porque assim o espírito ou a mônada vai sentindo que isso está tumultuado e ela então aprende a exercer poder sobre aquilo. Então não é mal não que as coisas em volta estejam assim. Não é mal. Isto é o campo para a mônada poder fortalecer o seu poder. Por isto que o mundo é assim. E que as mônadas encarnam neste mundo. Porque aí as mônadas encarnam em um mundo como este, e assim elas aprendem a dominar isto, elas aprendem a desenvolver o próprio poder, elas aprendem a desenvolver o próprio amor e aprendem a desenvolver a própria inteligência. E tem mônadas que são mais mônadas de poder, estas conseguem mais depressa o controle de tudo, da alma, dos corpos, dessas forças e tudo. Depois tem outras mônadas que estão no raio do amor-sabedoria. Estas trabalham de outro jeito, trabalham de outra forma, não trabalham através do poder, mas trabalham através da inclusão. E se elas trabalham através da inclusão, elas devem ter o poder de transformar aquilo que elas incluem, porque senão elas vão acabar contaminadas. Então elas têm que incluir, mas têm que ter o poder de transmutar. E esse é um outro tipo de mônada. E que age muito diferente aqui das mônadas de poder. E o outro tipo de mônada é a mônada que está numa certa ordem, num certo grau que se chama de inteligência, é uma mônada que está numa certa nuance de atividade, e esta mônada tem um outro processo, tem uma outra forma de controlar tudo isto. Mas o controle mesmo da situação e o domínio mesmo da situação está na mônada, está no espírito. Então vocês se voltam para dentro, se voltam para o seu núcleo mais profundo, e o que vocês vão encontrar logo de início é este amor, esta paz, esta calma, esta tranquilidade, esta sabedoria da alma. Isto o ego pode perceber. O ego pode perceber esta coisa tranquila, esta coisa serena, esta coisa sadia que vem de dentro. E aí ele já está se aproximando da alma e a alma está respondendo. Mas a alma então faz uma cura. A alma reconstrói tudo aquilo que é o ser encarnante. A alma reconstrói isso tudo. A alma revitaliza, a alma cura e a alma vai elevando. A alma leva esta consciência o mais alto possível, para que tudo isto possa entrar neste poder organizador, neste poder controlador do espírito, da mônada. Aí a trajetória fica mais segura. Aí as coisas ficam mais em linha, porque já tem um poder maior cuidando disto, já tem um poder maior guiando isto. E esta é a diferença entre alma, mônada e ego e tudo isto. Isto tem que ir se conhecendo e se organizando. Isto vai se conhecendo, tendo consciência de que você é esta alma, que você é este espírito, que isto tudo acontece dentro de você, que há ajudas para tudo isto, que do plano evolutivo faz parte que isto se desenvolva,
que isto evolua. Então você tem que estar conectado com tudo isto. E aí as coisas vão acontecendo, porque na evolução superior, isto está destinado para todos, não para um e para outro. Mas no grau da aspiração é que está a chave. Porque se a aspiração é tranquila e se a aspiração é estável, isto vai acontecendo de forma tranquila e estável. E isto não está dentro do tempo, não. Isto não vai demorar muito, nem é muito rápido. Isto não está dentro do tempo. Não há cronômetro para saber se está demorando ou se está indo bem. Isto não está dentro do tempo e nem do espaço. Isto, quando começa a acontecer, se vê, porque o indivíduo deixa de ser tão humano e o indivíduo começa a ser algo mais amplo, algo mais tranquilo, algo mais seguro e, principalmente, neste sistema solar, mais amoroso, principalmente mais compreensivo, mais próximo a tudo o que existe. Não só aos indivíduos como ele, a tudo o que existe. Até este pedaço de metal, este pedaço de madeira, aquele pedaço de pano, ele é assim com tudo o que existe. Isto é sinal que esse processo está acontecendo, que isso no indivíduo está se organizando.